Eduardo Garcia, seja muito bem-vindo ao JTT Amanhã com a Dignidade, tudo bem? Bom dia, Rosângela, bom dia a todo mundo que nos acompanha aí. Desde já agradeço pelo espaço aqui, muito bom estar aqui com vocês hoje. O Eduardo, audiência, além de ser diretor do Sintufs, que ele agora, nesse momento, né, está membro do Comando Local de Greve, dos tais que são os servidores técnicos administrativos da Universidade Federal de Santa Catarina. Uma greve que foi iniciada lá em março, eu lembro, porque foi na véspera do meu aniversário, então eu gravei bem essa data, e continua até hoje. Então a gente tem acompanhado essa greve desde então, aliás, acho que até desde antes da deflagração oficial a gente está aqui conversando, porque a educação é um tema precioso para a Cooperativa Comunicacional Sul, né? Tanto que o nosso lema é informar para educar. Então, Eduardo, eu queria que você dissesse para a gente, né, passados abril, maio, junho, mais de 3 meses de greve, como é que está a mobilização da categoria? A gente, até poucos dias, estavam acontecendo adesões, né, de outras universidades à greve dos servidores técnicos administrativos, mas a gente sabe a dificuldade que é o movimento desse quando ele dura tanto tempo. Eu sei que aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, o Comando Local tem promovido atividades praticamente diárias de formação política, de debate. Então, eu queria que você falasse sobre em que pé atualmente está a greve aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, que, me corrija se eu estou errada, mas ainda conta com a adesão dos estudantes. E eu queria saber como é que está a posição dos professores nesse momento. Bom, então, né, nós chegamos aí, de fato, estamos chegando até perto de 4 meses de greve já, né, se não me engano, 106 ou 107 dias agora. É tanto tempo que eu já até me perco um pouquinho, mas a nossa greve, ela segue forte ainda, né, apesar de que pelo tempo da greve existe, assim, né, esse cansaço, vamos dizer assim, da categoria, né, então, mas ainda assim segue em greve, né, então a gente tem observado que mesmo que as pessoas não tenham ido nas atividades, elas se mantêm, assim, elas se mantêm em greve, elas não estão retornando aos seus setores de trabalho, então seguem contribuindo com o movimento, né. Agora, a gente já tem, assim, os estudantes recentemente, eles também parece que já estão também encerrando a greve, os docentes encerraram recentemente. Nós, apesar de termos uma greve forte localmente ali na UFSC, né, a gente percebe esses movimentos, né, do próprio governo federal de já querer dar um ultimato na greve. Então, hoje mesmo nós temos uma assembleia onde já se discute um possível acordo de encerramento de greve. Mas, assim, isso significa que a greve vai acabar? Ainda não temos como afirmar isso, né? Porque quem vai decidir pelo fim da greve são as bases, né? Então, o cenário, nós não, temos um cenário assim que eu preciso dizer que não é um cenário muito fácil, é uma conjuntura complicada nesse momento, assim, né, para a própria continuidade do movimento. Apesar, ele segue forte, mas o governo não vem avançando nas propostas, né, que apresenta para a categoria. E a gente nota até, eu vou dizer aqui porque não é segredo para ninguém, né, a gente é bastante crítico da nossa própria federação, a FASUBRA, né, e a gente nota lá dentro uma postura de que, de fato, também querer ir na linha do governo federal e já fazer um movimento meio de fim de greve, né? A gente acredita que não há um momento ainda, que a gente deve avançar mais nas propostas. Márcio, já que você tocou nesse ponto, realmente a fala do presidente Lula no encontro com os reitores teve um impacto negativo no movimento.
e aqui em Santa Catarina, especialmente na UFSC, como é que reverberou essa fala do presidente? Então, essa fala ela foi recebida até com bastante indignação pela nossa categoria, né? Porque a gente não pode dizer que estava iludido com uma postura assim de esperar apoio do governo federal ao nosso movimento, mas assim, a fala ela foi muito mais teve uma postura muito mais antissindical do que a gente até imaginava, né? E isso vindo do presidente, que é do Partido dos Trabalhadores, né? Um presidente que tem um histórico aí como sindicalista, né? Que tem um histórico no movimento, é uma coisa que aumenta ainda esse sentimento assim de indignação e até de revolta por parte da nossa categoria, né? Porque ele fez uma fala no sentido de que foi um recado, né? E a gente interpreta até como um recado para as próprias correntes que estão dentro lá da Fazubra, que são mais governistas, né? Parece que o presidente queria que eles trabalhassem para de fato encerrar a greve, mas encerrar sem um avanço efetivo nas propostas, né? A gente tem uma proposta aí de recomposição salarial que é muito aquém do que a gente precisa. Para esse ano, por exemplo, ainda segue em 0%, né? Não vem nada de recomposição, ou seja, vai ser mais um ano com defasagem no salário. E, além disso, tem várias outras pautas, né? A nossa reestruturação de carreira não foi totalmente atendida, a recomposição do orçamento das universidades foi anunciado o tal PAC lá das universidades, mas ainda assim ele não supre todas as nossas necessidades e está sendo muito voltado até para uma expansão, sendo que a gente precisa, é claro, é bom expandir as universidades, mas tem que ver bem como isso vai ser feito, e a gente precisa de manutenção da estrutura que a gente já tem, né? A gente tem tocado muito nessa greve na questão das condições de trabalho, e tem problemas estruturais sérios lá dentro da UFSC, né? Então, a gente precisaria antes de pensar em expansão, a gente tem que arrumar o que a gente tem hoje. Correto. Eduardo, o Marcos Neves, o nosso segundo entrevistado que estava previsto para esse tema, né? Acabou de chegar nos bastidores, eu vou incluir ele aqui na nossa conversa. Bom dia, Marcos, tudo bem? Bom dia, Rosângela. Desculpe aí, é que as outras momentos que eu participei sempre foram às 9h15, aí eu me confundi, tá? O horário. Não, tudo tranquilo. Bem, Eduardo? Bom dia. Deixa eu só te apresentar para a nossa audiência o Marcos Neves, que é um dos coordenadores do Sinasef, Seção IFSC, Santa Catarina, e nesse momento ainda, né, Marcos, integrante do comando local de greve. Até queria começar conversando sobre isso, porque para que a audiência compreenda, né, houve uma aprovação de um indicativo de encerrar a greve, esse indicativo vai para a nacional, é avaliado, mas surgem algumas questões ali, então o movimento de greve no Sinasef pelos professores continua, é isso? Nós temos, na verdade, uma dinâmica de sindicato nacional e cada seção sindical, né, vinculado aos 38 institutos federais, ao Colégio Pedro II, ao Instituto dos Surdos, enfim, né, o pessoal da área de educação federal, as deliberações elas são feitas no âmbito das assembleias de base, mas também respeitando a plenária nacional, que é quem decide os rumos do movimento nacional. Então, no âmbito da plenária local do Sinasef, a gente indicou para a plenária nacional a suspensão da greve a partir do avanço que se teve nos processos negociais, mesmo reconhecendo os limites das propostas que foram apresentadas. E, nacionalmente, se decidiu, então, pela suspensão da greve, a partir da assinatura do termo de acordo, que será hoje às 17 horas, se chegarmos num acordo com o Ministério de Gestão e Inovação sobre as redações do termo de acordo, que ainda tem umas questões a ser resolvidas. Mas, a princípio, o calendário é esse.
assinado o termo de acordo nacional, nós temos um termo de acordo local sobre compromissos de recuperação do calendário, dos dias letivos e tarefas acumuladas, mas aí ontem nós tivemos uma assembleia, cheguei essa madrugada lá de Araranguá, nossa assembleia é estadual, mas ela sempre tem uma base presencial, e deliberamos por fazer também o retorno das atividades a partir da assinatura do termo de acordo também com a reitoria aqui. Então, a princípio, foi tirado essa posição. Então, o cenário é do dia 1º de julho a gente retornar às atividades normais, né? Fazendo aí um debate com os alunos no retorno sobre a reconstrução do calendário letivo, né? O calendário letivo não vai coincidir com o calendário civil, ou seja, o calendário letivo de 2024 deve entrar no ano civil de 2025, mas isso agora é um processo só de negociações de término de greve. Então, na verdade, a gente está usando o termo suspensão da greve, porque quando você assina um termo de acordo, você tem que ver a implementação, né, desses acordos. Nós já vimos aqui na Prefeitura Municipal de Florianópolis que os trabalhadores tinham feito um acordo e na virada do mês agora, a Prefeitura não tinha cumprido o acordo, então eles paralisaram e resolveram em um dia, né, a pendência que tinha. Então, nós estamos nessa dinâmica. A suspensão é exatamente para acompanhar a implementação vamos dizer assim, do termo de acordo, né, naquilo que... E, claro, até janeiro de 2025, nós estaremos aí em regime de alerta, né, sobre todas as questões que estão ainda em debate nas mesas, principalmente a mesa de negociação setorial junto ao MEC. Eu queria fazer um combinado com os meus entrevistados, porque a gente já tem um horário adiantado e a gente não vai poder extrapolar muito o nosso tempo. Então, eu queria só colocar uma pergunta e vou abrir para vocês fazerem um fechamento dessa conversa com as informações que vocês também consideram importantes que fiquem aqui, né? Eu sei que, por exemplo, o pessoal do Sintufes que tem assembleia, vai entrar em assembleia daqui a alguns minutos, né, Eduardo? Então, eu imagino que também está no momento de decisão, né? Mas eu penso que essa greve, ela colocou para o cenário algo que não era realmente novo, mas a categoria da educação conseguiu fazer um embate muito corajoso que os demais setores do serviço público não conseguiram nesse momento. Eu acho que essa questão precisa ser valorizada, porque a gente sabe o quanto toda a comunidade acadêmica vem sendo atacada pelo pensamento conservador no nosso país desde antes de Bolsonaro. Então, é uma categoria que já vem aí com um histórico bem agressivo, né, e na linha de frente aí desse confronto que é ideológico, é político, é econômico-financeiro, é de estrutura. Então, é realmente algo grande, né? Então, eu queria abrir um espaço para o Eduardo e para o Marcos falar. A gente sabe que os movimentos chegam realmente, está no momento assim daquele impasse que foi colocado, que o próprio presidente não vai sair mais um centavo, e parece que não vai sair mesmo, mas a gente sabe que a luta da categoria dos docentes, dos professores, dos estudantes, todo o conjunto acadêmico vai continuar, porque disso depende a manutenção da educação pública no nosso país, né? Tanto no setor técnico quanto nas universidades. Então, eu queria que vocês colocassem um pouco sobre essa perspectiva dos movimentos de mobilização na área acadêmica, né? Porque a gente sabe que é isso, foi um capítulo, foi uma batalha numa grande guerra que a gente vai continuar travando, né? Então, vamos primeiro começar com o Eduardo, depois a gente passa para o Marcos. Não, é perfeito, né? Eu acho que, de fato, independente da forma dos resultados obtidos com essa nossa greve, a luta ela continua, né? A luta pela educação pública continua, porque os ataques a ela já não são de hoje e vão continuar, né? Eu acredito que até lá dentro da UFSC, uma vitória que nós já tivemos foi ter conseguido fazer um movimento tão forte, né?
e conseguir engajar a nossa categoria, a nossa base ali, nesse movimento, né? A gente tem uma adesão muito grande à greve, e o pessoal, de fato, teve junto ali, né, construindo, né, o movimento, participando dos atos que a gente promovia, né, e sempre demonstrando bastante interesse e disposição, né, para se engajar no movimento e na luta pela educação pública, né. O que a gente vai fazer daqui para frente, né, nós vamos, de fato, discutir em assembleia sobre esse aceite ou não do acordo, daí depois, né, sobre a continuidade da greve, a gente vai aguardar ainda o retorno de todas as bases do Comando Nacional de Greve para ver se a gente delibera por saída ou não, mas o fato é que, assim, a gente pretende continuar com essa mobilização da nossa categoria aí, né, já pensando no que está por vir, né, a gente tem aí ainda uma possibilidade de reforma administrativa, já se fala em uma nova reforma da Previdência, como eu falei, assim, o orçamento das universidades não está totalmente recomposto, a gente precisa continuar lutando, e, assim, o que o nosso movimento mostra é que a gente, no começo, antes de entrar em greve, a gente recebia até algumas críticas quando a gente falava em greve, que mas se entrar em greve agora, vai colocar a sociedade contra a gente, né? Porque o conservadorismo está muito forte. E, bom, o fato é que, não estando em greve, fazendo nosso trabalho direitinho, a sociedade, a imprensa conservadora atacava a gente da mesma forma, porque é um projeto de desmonte da educação pública. E o que esse movimento mostra é que a gente não deve recuar, muito pelo contrário, a gente deve de fato lutar, a gente deve fazer essa disputa, inclusive de narrativa, aí, né, de mostrar para a sociedade o que é a universidade pública, o quanto ela é importante. E se a gente recuar, aí sim, a gente só acelera o processo de desmonte. A gente tem que lutar, a gente tem que resistir. Não, o caminho nunca é recuar, né? Tem várias pautas, não só da educação pública, que demonstram isso. A gente viu agora um movimento muito bonito, inclusive, contra o chamado PL do estruturador aí, né? Que teve gente ainda que dizia que, mas isso vai assustar a direita conservadora, né? E a gente viu que a luta fez o próprio Congresso conservador aí, que muita gente tem medo, recuar, por hora, né? Ainda deve continuar, né? Mas, assim, eu acho que o que esse movimento nosso mostra é que o caminho é mesmo a luta, a gente não deve recuar, muito pelo contrário, a gente deve enfrentar esses ataques que chegam para nós, né? Sim. Agora, Marcos, contigo. Concordando com o Eduardo e complementando, o grande ganho da nossa greve nesse momento foi, primeiro, tornar visível uma categoria que normalmente é invisível no âmbito das universidades e institutos, que são os técnicos administrativos, né? Outro ganho que nós tivemos foi o protagonismo feminino nessa greve, que foi impressionante. Mas o grande ganho dessa greve foi realmente a perda das ilusões, ou seja, a categoria conseguiu ver, né, e de certa forma nós, da Educação Federal, fomos a primeira categoria nesse momento, nesse contexto, a fazer um enfrentamento com o cerne da política macroeconômica do governo, que é o seu compromisso com o processo de financiarização da economia. Então, se perdeu a ilusão, né, de que o governo Lula terá qualquer passo ou rompimento com o processo de financiarização e de compromisso com esse arcabouço fiscal, que, na verdade, é um outro nome que se dá ao teto de gastos. E se você tem essa política macroeconômica, ela vem de encontro às demandas históricas da classe trabalhadora nesse momento. E as políticas públicas, né, de Estado, elas necessitam, né, pagar uma dívida histórica, social, seja na área de habitação, saneamento, mesmo de compromissos com o meio ambiente e com a saúde, subfinanciamento do SUS e também o subfinanciamento da educação. Então, nós sabemos que estamos aí fazendo um enfrentamento sobre o cerne da política macroeconômica, e para derrotar essa política não basta só
a educação federal. Então, nós, como o Eduardo disse, tem aí para frente, né, vários embates, inclusive a desvinculação constitucional da educação e da saúde, e nós vamos ter que fazer esse enfrentamento buscando aí um processo de organização horizontal da classe trabalhadora para que a gente construa aí um enfrentamento a ponto de termos que fazer aí uma greve geral, caso você tenha não só a questão da reforma administrativa, mas da reforma da Previdência, que são contra as reformas, na verdade, mas mais do que isso, né, nós temos ainda que fazer um movimento para que o governo Lula, no mínimo, né, tome iniciativa junto ao Congresso de rever toda a contrarreforma trabalhista e previdenciária que foram feitas no governo Temer e Bolsonaro. Então, essa é uma tarefa do movimento dos trabalhadores hoje no Brasil, né, sob pena da gente aprofundar o processo de crise social no país. Correto. Então, queria agradecer a presença do Marcos Neves, do Eduardo Garcia, dizer para dar bom dia para o Dagoberto Bordim, lá na Pinheira. Bom dia, Dago. Para a Lil, para a Thali, para a Iris. E dizer para a nossa audiência que o José Álvaro Cardoso já está aqui nos bastidores, vem na sequência com a sua coluna Análise da Economia. Mais uma vez, obrigada pela presença, Marcos e Eduardo. Um bom dia para vocês. E um abraço aí para o Zé Álvaro, que foi meu contemporâneo de universidade, e participamos junto no DCE na época de estudantes. Um abraço aí para o Zé Álvaro e para vocês todos. Muito obrigado, Rosângela, Marcos, muito obrigado a todo mundo que está nos acompanhando. Bom dia a todos e seguimos firmes aí na luta, né? Sim, sempre.